Sabias que durante séculos em Portugal um simples pau podia decidir uma discussão ou salvar uma vida? Parece estranho hoje, mas houve um tempo em que um homem saía de casa com um varapau na mão, não como arma, mas como ferramenta do dia a dia. Servia para caminhar, conduzir o gado e, se fosse preciso, para se defender. É sobre esse objeto aparentemente humilde que vamos falar hoje, o varapau do jogo do pau português. Porque por trás de um simples pedaço de madeira esconde-se uma história de técnica, tradição e até um certo engenho popular. Ora bem, primeiro, o que é exatamente um varapau? No essencial, é apenas um pau de madeira, liso, de secção circular, sem galhos, nada de muito sofisticado. Mas há uma regra curiosa. O tamanho ideal costuma ir até à altura do nariz do jogador, cerca de 1,5 m. Assim consegue-se um bom alcance para atacar e defender, sem que o pau fique pesado demais ou bata no chão quando roda durante os golpes. E isso é importante, porque no jogo do pau, o pau roda muito. Quem já viu uma demonstração sabe que aquilo parece quase uma dança. O pau descreve círculos completos no ar, com golpes que vêm de todos os lados. Mas para que isso funcione, a madeira tem de ter certas qualidades. Tem de ser resistente, claro, mas também flexível. Se for demasiado rígido, transmite toda a vibração das pancadas para as mãos. E isso ninguém quer, sobretudo quando os golpes são fortes. Por isso, ao longo da história, os jogadores foram escolhendo cuidadosamente as madeiras. Algumas tornaram-se quase lendárias. O marmoleiro, por exemplo, era considerado por muitos a rainha das varas. Duro, flexível e difícil de partir. Depois há o lódão, talvez o mais popular. Leve, resistente e muito elástico. Também se usavam freixo e castanheiro. Muitas vezes dependia simplesmente do que crescia na região. Mas há aqui um detalhe fascinante. O varapau não nasceu como arma. Nasceu como ferramenta. Era o cajado do pastor, o apoio do caminhante, o instrumento para conduzir o gado. Por isso que o seu tamanho é o que é. Se fosse muito maior, atrapalhava a caminhada. Se fosse muito mais curto, virava apenas bengala. O comprimento ideal surgiu naturalmente, muito antes de alguém pensar em transformá-lo numa arma de combate. E, no entanto, nas mãos certas, aquele pau simples tornava-se extremamente eficaz. Agora vem outra questão interessante. Como se segura um varapau? Pode parecer um detalhe, mas não é. No jogo do pau tradicional, uma das extremidades costuma ser ligeiramente mais grossa e mais pesada. Essa parte fica normalmente à frente. A mão dominante fica atrás, perto da base, onde controla a rotação do pau. A mão da frente fica mais afastada, mais ou menos à largura dos ombros, pronta para defender ou ajustar o movimento. Quando chega ao momento de atacar, a mão da frente aproxima-se da de trás, dando velocidade e força ao golpe. É um sistema simples, mas extremamente eficaz. E mostra bem como esta arte se desenvolveu a partir da experiência prática, não de teorias académicas. Mas há mais. Nem sempre o varapau era apenas um pau. Em alguns casos, podia ser ferrado nas pontas, ou até esconder algo mais perigoso. Uma pequena lâmina ou ferrão escondido numa bainha metálica. Enquanto estava coberta, parecia apenas um bastão normal. Mas bastava retirar a cápsula e o varapau transformava-se numa arma de ponta, quase como uma lança. E depois há outra coisa fascinante: os nomes. Em Portugal, o mesmo objeto tem dezenas de designações. No continente, fala-se de varapau, cajado, cacheira ou racha. Nos Açores, muitas vezes chama-se bordão. Em certas regiões, aparece como bardasca, vergueiro ou bregueiro. Cada terra com o seu nome.